Olá, meus alunos, que bom que você voltou, que você está aqui conosco. Nós fizemos aí uma aula de apresentação de peças periféricas aí da lavadora, né, da lavadora Brastemp. Então, nós te apresentamos essa peça, que tem por nome eletrobomba. É eletrobomba, porque ela é uma bomba de drenagem. Não confunda eletrobomba com eletroválvula. Eletrobomba, ela é de drenagem, ela é para drenar, ou seja, é a que joga água fora, né? Não importa quantas vezes a máquina enche, ela vai ter que jogar essa água fora para pôr uma água limpa, nova, de novo para você enxaguar, lavar, limpar a sua roupa. Então, essa é uma eletrobomba de drenagem. Nós temos aqui a eletrobomba, no nosso país tem muitas tensões diferentes. Então, você tem 110, né, 127 que é chamada, e tem 220. Eu tenho as duas aqui, né? Eu estou no estado de Goiás e aqui no meu estado, na minha localidade, é usada 220. Mas de onde você estiver assistindo esse vídeo, também pode ser a 110, né? Vamos fazer aqui uma breve explicação, uma explanação sobre os principais defeitos que acomete essa eletrobomba. Uma das coisas que mais estraga nas lavadoras, uma das peças mais trocadas na lavadora, é essa pecinha aqui, ó. Uma das peças que mais dá dinheiro para o técnico, né? Uma das peças mais fáceis, mais rápidas de ser trocado é essa peça. Por quê? Normalmente você deita a lavadora, você vai ter que, no máximo, 5 parafusinhos. 5 parafusinhos Phillips. Na maioria das vezes vem com 3 parafusinhos. 3 parafusos Phillips. Você acredita que você pode chegar a cobrar até R$350 para fazer a troca dessa pecinha, que você gasta 10 minutos para trocar? 10 minutos. Quando você vê o preço que ela custa, você vai ficar estarrecido de ver o tamanho da margem de lucro desse serviço. Quando que essa peça estraga? Na maioria das vezes a pessoa quer estar assim, olha, minha máquina não joga água fora. Não é 100% das vezes, entenda bem, é aí que vai entrar os testes, para saber se é a eletrobomba ou não. Porque outras coisas, outros componentes, pode causar um mesmo defeito. Suponhamos que o fio dessa bomba rompe. Ela não recebe a informação, ela não vai jogar água fora, mas não é ela que está estragada, é o fio que rompeu. Só um exemplo que eu estou te dando. Mas o cliente te liga e fala, minha máquina não joga água fora, 90% você pode pôr debaixo do braço e ir lá, que você vai ganhar o seu dinheirinho, tranquilo. Qual que é os defeitos? Essa eletrobomba ela pode queimado, de não funcionar nada, não jogar nada fora, água fora. Ela pode trepidar, que é uma folga que ela dá nesse eixo e faz um barulho alto. Fica assim, ó, fica trepidando, fazendo um barulho. Trepidar é tremer. Ela pode trepidar, ela fica fazendo isso aqui, ó, e não joga água fora. Isso aqui é um rotor. Ela pode travar esse rotor. O rotor da bomba, né, que é o coletor de água que impulsiona. É isso. Então, ela pode também dar um defeito de começar a jogar água fora, esquentar e cortar. Ela joga um pouquinho, aí o cliente vai falar, a máquina começou a jogar água fora, de repente parou. Depois ela voltou de novo, depois ela parou de novo, ou seja, ela esquenta e corta. Então ela dá o defeito mecânico que ela trava, ela dá um defeito de queimar total, ela dá o defeito de trepidar, né? E ainda pode ter alguma coisa, um cardaço, um palito de dente, um clipe que a pessoa esqueceu no bolso, uma tampinha de caneta, que ainda pode estar obstruindo essa bomba, atrapalhando ela jogar água fora. Que não é um defeito da bomba, mas que vai fazer com que ela pare. Então você tem que analisar bem, que às vezes, igual eu falei, não joga água fora. Por quê? Você vai saber lá na frente se está chegando energia nela, se ela não recebe atenção, se ela recebe e não funciona, né? Se ela está queimada, se ela está travando, se ela está trepidando. Toda forma, você vai trocar essa eletrobomba, você vai aprender a testar essa eletrobomba. 2 testes você testa essa eletrobomba, basicamente. Você vai testar a resistência ohmica com o multímetro. Você já viu ou ainda vai ver uma aula de multímetro. Você vai passar por uma aula de multímetro. Então, você vai testar com o multímetro a bomba.
a resistência ohmica dela, que quando que ela está boa, a resistência ohmica? Então vamos lá, quando que essa eletrobomba está boa? Né? Essa eletrobomba de 220, porque eu disse que tem duas, então tem duas medidas diferentes. Em 220, quando ela apresentar de 120, né, a 145 ohms, variando com uma variaçãozinha pouca, ela está boa. Nem sempre, quando a bomba funciona, ela está boa. Muitas vezes a bomba funciona, ela roda, mas ela está alterando a resistência. Né? Ela começa a ficar baixa demais ou alta demais, então ela altera. É onde às vezes ela esquenta e para, quando ela fica com alteração de resistência ohmica. Então agora eu vou pegar aqui uma 110 ou 127, como às vezes se costuma dizer, e você vai ver que se você fazer a medição da resistência ohmica dela, ela vai apresentar de 20 a 40 ohms, que é totalmente diferente das resistências ohmicas. Mas a medida aqui, o jeito de medir vai ser da mesma forma. Vamos lá colocar na escala do multímetro lá para a gente poder fazer a medida dela? Então vamos lá, para poder fazer a medida dela, você vai pegar um multímetro simples, qualquer casa de ferragem, loja de material, esse foi comprado numa loja de material de construção, de tão simples que é. Isso aqui, se eu não me engano, custou R$30. Você consegue, com uma ferramenta simples dessa, fazer o teste dessas eletrobombas. Né? Então, você vai pegar o seu multímetro aqui, né? Acredito que você já passou, vai passar por uma aula de multímetro, e vai colocar na escala de diodo, que é esse aqui que dá o apito sonoro, é chamado de escala de diodo ou de continuidade. Olha o apito, escutou o apito? Nessa escala, a bomba 110 ou 127 vai dar o valor certo, mas ela vai bipar. Já a 220 não, por causa da diferença das resistências ohmicas. Então, eu vou fazer a medida aqui na escala de diodo e depois eu vou mudar para a escala de 200 ohms para você ver que vai dar a mesma coisa. Vou medir a 110 primeiro. Ó, olha lá, ó. Deu 40 e bipou. Você viu? Agora eu vou medir a 220. Ó, 131 e não bipou. Eu te falei que a 220 ela pode variar de 120 mais ou menos a 140 ohms para dizer que ela está boa. Você fala, não, a resistência está boa. Não posso dizer que a bomba está boa, porque eu tenho que avaliar se a mecânica da bomba está boa. Então, a resistência ohmica está boa, 131. Né? E essa aqui que é de 20 a 40 também está boa. Aí lá, ó, tá vendo? Deu 40. Vamos fazer a medição agora na escala ohmica de 200 ohms. Vou só mudar aqui para 200. Você vai ver que vai dar as mesmas medidas. Vou medir a 220 primeiro. Ó, 220. Olha lá, tá vendo? 126. Tá entre 120, né, e o 145. Tá boa, né? A resistência ohmica. Agora vamos ver aqui, né, 200 ohms. Olha lá, olha lá, 39, está entre 20 e 40. Significa que a resistência ohmica, que vem das bobinas que estão lá dentro, né? Se você abrir aqui, depois eu vou até, deixa eu ver se eu abro uma aqui, deixa eu ver se dá para abrir para te mostrar a bobina. Eu estava com a chavinha aqui, deixa eu pegar ela. Vou abrir uma aqui para te mostrar como que é a bobina dela aqui dentro. É simples de abrir aqui para mostrar aqui, ó, tá vendo? Aqui a resistência ohmica é relacionada a essa bobina. Ah, minha bomba queimou, provavelmente ela rompeu isso aqui, ó, né? Ela rompeu aqui os filamentos, né? Tá vendo aí, ó, o bobinamento? Isso aqui é silício, é chamado de placas de silício. A gente falou agora há pouco aí, num outro caso, que a diferença da lave seca com essa aqui, a bomba da lave seca com essa, a bomba da lave seca tem mais plaquinhas de silício. Ela é um pouquinho, ela tem, se eu não me engano, acho que 8 placas de silício a mais, que faz com que ela tenha uma potênciazinha a mais, mas que funciona também. Você viu aí? Né? Então é isso, é simples. Assim que se testa a resistência ohmica das eletrobombas das lavadoras, que é chamada de universal, sendo 220 ou 127. Beleza? Amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta dando continuidade sobre a aula da eletrobomba. A gente estava falando sobre a eletrobomba ali, seus principais defeitos, suas características, sua construção.
né, o que ela faz e como que testa a resistência ôhmica. Nós já vimos que a resistência ôhmica da eletrobomba, como que mede, que dessa eletrobomba 220, que ela é 220 volts aqui na minha região, que é o estado de Goiás, que a resistência ôhmica dela pode variar de 120 a 140 ohms, né, até 145. E já vimos que a 110, né, a eletrobomba aqui também, 110, ela pode variar de 20 a 40 ohms. Eu vou fazer o teste aqui na 220, um teste de força, vamos energizar ela direto, né? É um teste de força. Eu vou energizar só a 220 porque eu estou sem um transformador aqui, né? Precisaria de um transformador para nós transformar o 220 em 110 para ligar essa. Mas o teste é o mesmo para as duas, né? Se você estiver num local que é 220, você vai energizar direto. Se você estiver num local que é 110, 127, né? Você vai energizar direto. Vou mostrar o teste. Para isso nós vamos precisar de um cabinho de alimentação. Olha aqui para você ver. 2 terminalzinhos isolados, né? Repare que o terminal é isolado. Um cabinho de força. Essa é a ferramenta mais barata e que você mais vai usar e que você tem que carregar ele sempre. Quase todos os periféricos, aquelas peças que nós mostrou lá já, você vai precisar desse cabinho de força para poder estar testando alguma coisa. Você vai usar ele para energizar placas de potência, para energizar atuador, você vai precisar dele para energizar o atuador, o termoatuador, válvula, né? Ele vai ser usado para energizar válvulas. Então vamos ver então como que funciona assim. Então, para fazer o teste, eu disse que nós vamos precisar aqui, vou pegar um multímetro aqui, vamos energizar essa bomba aqui agora. Eu disse que nós vamos precisar do cabinho de força, né? Tá aqui certinho. Vamos energizar ela aqui agora. Primeiro eu quero te mostrar que a minha tomada tá boa. Eu coloquei aqui em 750 volts, né, em tensão alternada, que é da energia elétrica residencial. A minha tensão aqui é em 220, eu coloco em 750, que é maior que a 220. Então vamos fazer o teste da tomada. Né, ver que a tomada tá boa lá, ó, 217, 216. Ou seja, eu sei que a minha tomada tá boa. Você vai pegar o cabinho. A bomba só tem 2 terminais. É uma dúvida cruel que as pessoas ficam. Tem lado? Qualquer lado é qualquer lado? Qualquer lado é qualquer lado. Aqui, ó. Você pode colocar qualquer um em qualquer um. Se você inverter, não tem problema. Depois de colocar os terminais, eu preguei uma fita aqui no rotor da bomba para você ver ela girar. Ela vai trepidar e vai girar, você vai ver. Aí você ligou.